Como pensar uma democracia no Brasil, ou pensar que vivemos em democracia no Brasil, pensando eu, Valdeci, uma mulher negra que mora no Nordeste do Brasil? Nós não experimentamos democracia. A democracia para a gente e a cidadania para a gente está reduzida ao direito de votar. Considerando os índices de miséria, de baixa escolaridade, de falta de acesso, qualquer R$ 50 no dia da eleição vira voto. E não tem nada a ver com consciência política, porque a consciência política ela se dá a partir de processos nos quais você está envolvido, no quais você participa. Porque Dona Mariazinha, que não sabe ler e escrever, ela tem como opinar na eleição do dirigente da Associação de Moradores, ela constrói processos na Associação de Moradores, na escola do filho dela. Então, pensar a democracia é possibilitar a participação nesse processo de construção do país, que vai desde o definir a prioridade do meu bairro. O que é que eu quero como prioridade no meu bairro? É uma escola? É um posto de saúde? O exercício da democracia? E ela começa cedo. E hoje o que é que a gente vê? Nós vivemos em processos de cooptação e da afirmação de uma narrativa que ela não é real. Eu não posso ser 54% da população e a população negra não participa da construção do Brasil. Não tem opinião da população negra na construção do Brasil. Nós somos massa de manobra de uma narrativa que, inclusive, nos afeta de forma negativa, que é falta de direito, morte toda hora, desumanidades. Então, pensar a democracia, até demos alguns passos importantes. Conversava ali sobre a questão de orçamento participativo, de conferências, mas elas se esvaíram numa disputa de controle e de poder. Tirou de novo a possibilidade da gente consolidar processos de democracia mais amplos. Para nós existe uma democracia incompleta no Brasil, né, que é uma democracia que ainda não chegou integralmente para esses grupos que historicamente foram retirados dos espaços de discussão, de construção, do próprio processo político no país. Então, a democracia ela é vista, de fato, né, numa perspectiva popular, como sendo algo que está no campo das instituições, mas as pessoas, elas inclusive não sabem que a sua cidadania, a garantia do dia a dia, né, do seu ir e vir, da garantia do direito de se alimentar, a garantia do direito de participar politicamente, fazem parte também do contexto democrático. Então, enquanto a gente também não tem uma sociedade totalmente consciente do que é que se reflete a democracia no dia a dia da vida, né, de nós, no cotidiano, da sociedade, a gente não vai ter uma democracia completa no sentido de que a democracia precisa garantir a plenitude de direitos para todo mundo, né? E, infelizmente, essa plenitude de direitos não é uma realidade no Brasil. A construção da democracia é sempre um processo tenso, difícil, porque nós vivemos numa sociedade que ela é organizada com conflitos, né? Então, as relações sociais conflitivas, sejam as relações econômicas, as relações de gênero, de raça, elas estão o tempo todo disputando os rumos dessa construção da democracia. Então, eu percebo que hoje o cenário continua tenso, a gente tem uma construção de democracia no Brasil cheia de altos e baixos, a nossa formação social é marcada pela presença forte de ditaduras, então eu vejo com preocupações. Eu acho que esse é a principal visão que eu tenho, é de que há um processo, de que depende dos conflitos sociais e de que a gente tem sempre que estar preocupado em esse processo ter continuidade. Acho que a gente precisa começar falando de democracia como um processo muito vivo. E por que eu coloco esse como primeiro elemento quando a gente pensa a democracia? Porque justamente as ameaças que nós estamos vivendo a esse regime, que é hoje, pelo menos o regime que a gente conseguiu produzir, que tem mais qualidades para a garantia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos de existência mesmo de nós como seres humanos individuais e coletivos, esse regime, quando a gente pensa ele como um processo e como algo que se revigora e se reformula, a gente não esquece que ele é realmente algo que pode começar e pode acabar.
E essa falta de compreensão de processo, essa compreensão de algo como per se, como algo que sempre existiu, é o que nos coloca desarmados, que nos coloca numa posição, muitas vezes, de não entender a necessidade de defender, disputar esse conceito de democracia a cada dia que passa. Porque acho que, como você mesmo coloca, ele se desenvolve, ele se amadurece e consolida. E a gente não pode nunca achar que ele é um processo acabado, porque isso é o que abre riscos, inclusive, para a gente rediscutir, ressignificar para outros regimes que muitas vezes não têm essas mesmas garantias. E o que a gente tem visto é que, apesar dos desafios que a democracia tem enfrentando, a participação social tem se mostrado como uma das formas mais seguras ou uma das formas mais eficientes de assegurar o sucesso ou a continuidade do processo democrático, né? Sem participação social. E quando eu falo participação social, eu falo não apenas em termos de incidência, mas de ampliação de base de participação social. Sem isso, a gente não assegura a continuidade de certos processos. Diante desse mundo em crise, então, para mim fica cada vez mais claro que a gente precisa ampliar esse conceito, precisa trabalhar com as bases, com a gente, dar mais espaço de voz, mais espaço de monitoramento, assegurar que cada uma dessas pessoas possa participar mais efetivamente do processo democrático e assim evitar novos retrocessos como a gente viveu no Brasil nos últimos anos, né? Nós avançamos muito nesse sentido, mas ainda temos muito que avançar. Eu tenho defendido que a gente tem um choque de democracia em algumas instituições. Se por um lado nós tivemos em diferentes dimensões do Estado brasileiro mecanismos para incluir a sociedade, para escutar a sociedade, em outros isso segue completamente ausente. O que nós vimos recentemente no Brasil, o ataque às instituições e o envolvimento de agentes públicos, por exemplo, das Forças Armadas, mostram que, neste setor em particular, um choque de democracia é urgente. Não é um desafio novo, eu acho que a democracia sempre conviveu com altos e baixos de tentativa de solapá-la, de erradicá-la ou de enfraquecê-la de alguma maneira. Essa que é a dinâmica da democracia. As pessoas que acreditam na democracia como um sistema necessário para que nós possamos ter igualdade e equidade, as pessoas que acreditam na democracia precisam permanentemente lutar e vigiar pela democracia. Então, nós temos, nesse momento, acho que não só, além da disputa pela democracia, nós temos uma disputa pelo sentido da democracia. Essa disputa pelo sentido faz com que a disputa não seja mais democracia serve ou não serve. A disputa é temos democracia, mas como que ela funciona? Inclusive funcionando sob uma perspectiva autoritária. Cada vez mais o autoritarismo não se parece com as ditaduras anteriores que nós conhecemos, sobretudo na América Latina, mas ela cada vez mais se parece com uma forma democrática de funcionar. As instituições estão ali, os sistemas estão ali, mas ela é cada vez mais subjugada por uma forma autoritária de tocá-la. Então, ela sempre esteve por essas ameaças, mas nós também sempre tivemos, e eu acredito que esse seminário está tentando dialogar com essas pessoas, aqueles que acreditando na democracia, lutam pela democracia, fazem a disputa pela democracia para que ela seja aquilo que ela deve ser, um sistema que possa permitir a participação de todos. Eu vejo com muito bons olhos a iniciativa do campo progressista de trazer esse tema ao debate, porque é melhor explorá-lo e aperfeiçoar as nossas possibilidades de intervir pela preservação da democracia e pelo combate ao autoritarismo, ao mesmo tempo em que percebo que não há tantas iniciativas ligadas a trabalhar no ambiente do cotidiano da escola, no dia a dia mesmo, significa não em ocasiões especiais, mas sim ao longo do tempo de formação dos estudantes, na prática, com o chamado currículo ambiental, não só com o currículo formal, mas, portanto, com um ambiente democrático, um comportamento equilibrado e equitativo que induza o mesmo comportamento e a mesma formação democrática no corpo de estudantes e, ao mesmo tempo, percebendo, detectando quaisquer desvios dessa condição que possam gerar alertas que, eventualmente, gerem intervenções em grupos ou indivíduos que futuramente poderiam representar as sementes do ressentimento, da quebra da equidade.
o mal ele é mais bem divulgado do que o próprio bem. Então, nós estamos vivendo um momento de cerco político à democracia e, sem nenhum alardismo, a democracia, na minha modesta opinião, corre riscos. E exige de democratas no mundo inteiro que se levante, seja sociais-democratas, seja socialistas, sejam comunistas, sejam democratas cristãos, sejam aqueles que têm e aquelas como princípio fundamental da convivência humana, a democracia, que possam se organizar no mundo inteiro para fazer esse debate. E são os movimentos sociais, a sociedade, os países pobres que precisam da democracia. Por isso que esse seminário debate a ideia de democracia para o sul global. E ela está atrelada à ideia não somente de aspectos normativos, constitucionais, processuais, procedimentais, mas está vinculado à ideia substantiva da materialização dos direitos fundamentais. Ou seja, democracia é igualdade, é equidade, é ter a garantia material dos acessos à habitação, saúde, emprego, educação, o que significa, inclusive, desconcentrar renda, distribuir poder político, distribuir propriedade. Portanto, a democracia, ao longo das últimas décadas, em especial da Segunda Guerra para cá, se vinculou ao campo progressista, à esquerda, aos movimentos sociais. E é isso que nós precisamos debater e, conjuntamente, construir o conceito do sul global, da periferia, dos movimentos sociais, de democracia. A democracia do século XXI não é uma democracia liberal, ela precisa ser uma democracia social, uma democracia de direitos fundamentais. Então, o processo democrático, para envolver movimentos sociais, para envolver as inúmeras diferenciações de instâncias dentro da sociedade, ele precisa estar aberto para conseguir entender contextos, entender principalmente quais são as demandas, o que significa para cada um dos indivíduos que estão envolvidos dentro deles. Porque o participativo para uns não é o mesmo para outros. Conseguir estar dentro de um espaço que se diz participativo, antes existem muitas camadas de desigualdades sociais. Para conseguir chegar dentro do Itamaraty, eu precisei vir de muito longe para poder conseguir dialogar aqui dentro. E não é todo mundo que consegue fazer esse movimento. Então, como é que a gente constrói espaços para que o participativo ele também chegue onde a gente não consegue alcançar hoje em dia, né? Quando você faz uma pergunta aberta, o que é democracia? As pessoas não conseguem responder, elas não conseguem aliar ao conceito de democracia a dimensão da equidade, dos direitos humanos, da igualdade de gêneros, né? Do direito da população LGBTQIA+. Ela vê a democracia apenas como existência de procedimentos, ou seja, de eleições. Ou seja, é um sentido mínimo de democracia e nós temos que ampliar. A gente precisa rever o que realmente a gente compreende por democracia. Porque não é possível considerar a democracia somente como processo eleitoral, troca de governo, de prefeitos, de vereadores, deputados, senadores, senadoras, etc., quando, na verdade, boa parte da população mundial fica afastada e fica sem poder acessar questões básicas, como, por exemplo, saúde, educação, e, inclusive, uma questão bastante relevante, o direito de escolher o que vai comer, o que não vai comer. Porque esse sistema democrático que a gente tem hoje nos impõe questões que não nos dão a perspectiva da escolha e do acesso a uma garantia ampla de direitos humanos. É como se a gente tivesse o tempo todo dando 3 passos para frente e 4 para trás. Porque quando a gente consegue chegar numa discussão sobre o que é ser o democrático, pensando as desigualdades sociais, a gente volta para refletir ainda sobre o que ainda é democracia. E aí a gente fica num movimento de que a gente não há avanços pensando, pensar os reparos, pensar como arrumar a casa. É sempre tentar fazer com que a casa ainda exista. E isso é um desafio constante, porque a democracia no Brasil ela é nova, ela não temos milhões de anos consolidados, a gente ainda está aprendendo a fazer isso.
e aprendendo a fazer com que as pessoas também reconheçam ela e entendam o que significa construir um regime democrático. E aí, quando a gente reflete sobre quais são os ganhos, quais são as perdas, o que é negociável, o que não é dentro de um espaço democrático, a gente precisa também dialogar um pouco sobre educação política, sobre como é que as pessoas elas são envolvidas dentro desse regime, para além do voto, né? Para além do simples fato de conseguir chegar na urna e colocar o que significa as suas demandas, mas para conseguir participar do processo como um todo. Uma democracia que não enfrenta as desigualdades, como é a democracia no Brasil, não é democracia. E isso remete a uma outra questão que é super importante, é quem que faz a defesa dessa democracia e quem participa desses processos, né? Nós temos uma história e a nossa sociedade ela é estruturada em cima das desigualdades. Uma delas é a desigualdade racial, né? Outra é de gênero, de território e tal. Tudo isso vai configurando um modelo democrático onde a grande maioria da população não se vê nele. Ora, se a população não se vê nele, ela não defende. Então, nós somos um país, mesmo essa democracia formal, que é quem ganhou a eleição, assume, governa e entrega para o próximo, nós não temos história disso. O maior período na história de respeito a essa democracia formal, liberal, foi da eleição do Collor em 89 até o golpe contra Dilma. Então, nós estamos falando de uma democracia que não é para todos e não é para todas. É para um grupo pequeno, que é o grupo branco, masculino, que tem propriedade, etc. Né? Então, quando a gente coloca o debate da democracia, nós temos que dizer que democracia nós queremos construir. Porque essa que nós construímos, apesar de muita luta, muita gente morreu para construir essa democracia, ela nos trouxe até aqui. Mas para ela nos levar para um outro lugar, nós temos que pensar um outro modelo democrático. O conceito que ela não é estático. Ela precisa estar sendo sempre disputado, sempre sendo forjada, sempre sendo moldada, sempre num processo de melhoramento e, sobretudo, de ampliação, né? Nós trabalhamos com uma ideia ideal do que a democracia é, um conceito que ele se tornou super popular, da participação das pessoas, com maior liberdade e incidência das pessoas, mas a gente tem a democracia real, que é aquela democracia que nós temos e que muitas vezes nós reconhecemos, ela deixa uma certa parte da população de fora, mas a democracia é também um sistema que permite com que a luta para a inclusão de todos aconteça. Então, existe uma democracia que é possível e ela é possível na medida em que ela contempla a participação de todos aqueles que fazem parte do corpo social. Nós temos que pensar fora da caixa. Eu acho que, acima de tudo, simplesmente defender uma democracia que se tornou um significante vazio para a maioria das pessoas não resolve. Simplesmente defender esta democracia, uma democracia que ainda mantém 20 milhões de pessoas vivendo com fome, que ainda mantém o racismo como expressão estrutural da desigualdade social e econômica do país, não é suficiente. Uma coisa é nós termos uma posição reativa diante da ofensiva golpista que o Brasil viveu nos últimos anos e defender as instituições que foram conquistadas a duras penas pelo movimento social brasileiro, pelos setores democráticos, pela intelectualidade crítica. Outra coisa é achar que essa democracia basta. Se nós não formos capazes de pensar fora da caixa para reinventar essa democracia, torná-la mais vigorosa, mais participativa, mais includente, nós vamos voltar a ter problemas no futuro, porque ela já não significa para as pessoas, no seu imaginário, garantia de prosperidade, justiça e segurança econômica. É muito importante que haja participação de todos, dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, dos organismos das Nações Unidas que trabalham esse tema. Então o Brasil precisa trabalhar e combater a grande desigualdade. Enquanto não combater a grande desigualdade, não vai conseguir fazer com que haja uma democracia plena. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme de pessoas que estão à margem da sociedade. E essas pessoas acabam sendo manipuladas. Como elas não têm tempo
elas acabam pegando informações de qualquer lugar. Então, por isso, essa questão de mentiras, não gosto de usar o termo fake news, mentiras que são disseminadas e que as pessoas acabam acreditando, porque ela escuta de um, escuta no ônibus, escuta alguma coisa, porque é uma forma fácil, né? Então, a extrema-direita acaba se utilizando disso para disseminá-los. E a pauta também de sempre colocar medo. Alguma coisa de ruim está para acontecer, alguma coisa de ruim está por trás de tudo. E eles têm esse medo latente. Então, essas pessoas só vão deixar de fazer isso no dia que elas forem inseridas na sociedade, nos processos decisórios. Quanto mais a gente insere pessoas da periferia, mais essas pessoas vão voltando para a periferia com a verdade, com as coisas que realmente importam, com as pautas progressistas para levarem para a população. Então, nós temos que inserir cada vez mais pessoas no âmago da sociedade, nos processos decisórios. Isso é uma democracia plena. Além disso, pensar democracia é pensar uma sociedade onde nós temos uma distribuição da renda, da riqueza, que possibilita às pessoas terem condições de participar da vida política. Porque quando alguém vive uma situação de miséria, uma situação de superexploração, de precarização do trabalho, ela sequer tem tempo, disposição e condições de participar dessa vida política. Portanto, pensar a economia política, pensar uma sociedade mais igualitária é também pensar o melhor funcionamento da democracia. A democracia não interessa, porque a democracia é uma forma, um regime político, mas um regime social, que permite a luta por abocanhar uma fatia da renda pública, da própria renda privada. Por isso, há, no mundo do século XXI, uma reemergência da extrema-direita e das políticas autoritárias. A democracia não é o regime político mais confortável para o neoliberalismo, ou ele é desconfortável ao neoliberalismo. Porque a crise econômica que vivemos nos últimos 30, 40 anos, estrutural, mais aguçadamente nos últimos 10 anos, faz com que tenha havido no mundo uma diminuição de direitos ou uma política de diminuição de direitos. E isso foi feito diminuindo a democracia para diminuir, obstruir ou enfraquecer a resistência da sociedade a perder direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a obstaculizar a reforma agrária e tudo aquilo que a gente pode, a tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde, das universidades públicas no mundo inteiro. Então esse é um fenômeno mundial, onde a extrema-direita se apresentou para cumprir uma tarefa para o grande capital, que é diminuir ou eliminar a democracia, para impedir que esse processo claudicante, complexo, de distribuição de renda, distribuição e divisão de poder, cesse. A democracia vista do ponto de vista das ideias progressistas, portanto, ela está vinculada ao distributivismo, à igualdade, e é por isso que hoje a democracia, tal e qual a igualdade, é combatida pela extrema-direita. Como eu falei, a minha geração que lá no passado acreditava que havia chegado a um país democrático, de repente abriu os olhos e viu que isso estava sendo solapado, estava sendo corroído e que alguns ideais democráticos eles estavam simplesmente sumindo e com muita facilidade sendo explicitados com novas formas e com novos argumentos para que o Estado pudesse ter uma certa agilidade, uma certa transparência, aquele discurso do ódio, o discurso também da modernização, da simplificação, como se a sociedade pudesse ser simplificada. A democracia no Brasil, ela ainda é um processo em construção, assim como nós costumamos falar que a própria abolição da escravatura do Brasil, ela foi um processo inacabado e acho que ela é um bom exemplo de como esses processos estão em construção. O 13 de maio, ele se coloca como um ato formal e no 14 de maio toda aquela população que vivia descendente de africanos escravizada, não lhe é garantido nenhum direito. Então, até hoje, esses processos, eles estruturam a sociedade brasileira, a escravidão
estruturou a sociedade brasileira, o racismo foi institucionalizado e a democracia ela paga um preço alto por isso, para ela se constituir. Então temos visto, desde dessa tentativa de estabelecer um Estado democrático de direito no Brasil, se confrontando com antigos pesadelos. Então a gente teve vários momentos extremamente autoritários na história do Brasil, que são herdeiros desses processos de uma elite branca brasileira que não permite que essa democracia se consolide de maneira plena. Então estamos nesse ano aí, há 60 anos do golpe militar que houve no Brasil e infelizmente se estabelece um paralelo entre 64 e o que tentaram fazer em janeiro de 2023, que é nessa democracia que ela ainda está se fortalecendo, ela está se constituindo, tanto no nível formal quanto no nível da sociedade como um todo, nas várias formas que constituem essa democracia, a gente viu as fragilidades que existem nesse processo. Desde também o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente percebe de maneira muito evidente o que pensávamos estar mais no caminho de um outro patamar, em um outro momento da democracia. Infelizmente, a gente teve que se dar conta, reconhecer que não estávamos no patamar que nós gostaríamos. O discurso de ódio, a desinformação, as teses que são contrárias à ciência, né? Então, todos esses elementos que geram uma confusão, né, na cabeça das pessoas, principalmente da maioria da população, que muitas vezes não tem muito bem um acesso, está muito preocupado com o dia a dia, as questões da vida. E aí você tem esse discurso fácil da pauta de costumes, que promete uma determinada integração, que te acolhe. Então, por isso que eu vejo que a gente tem que tomar um cuidado com esse processo democrático, né? Todos vêm falando a respeito do risco que a gente está correndo nesse momento, né? No mundo inteiro, em que as pautas da extrema-direita têm tido uma adesão da população. E quando a gente vai pegar a população, é exatamente essa população mais carente, a população que não se sente representada, a população que está com a ausência dos bens materiais e dos imateriais. Porque a gente sabe que os bens materiais, eles são fundamentais para a vida das pessoas. Ter uma casa, ter dinheiro para comprar comida, para poder se educar, a gente sabe que isso é importante. Mas é importante também a participação. É importante a pessoa se sentir integrante desse processo e não alijada do processo. E muitas vezes eu vejo que esse é um desafio que a gente precisa melhorar. Isso. A democracia ela está sob ameaça. E uma das grandes ameaças que existe hoje é a proliferação do discurso de ódio e o uso dele como método para se fazer política. Ou seja, nós temos representantes políticos, nós temos partidos que se organizam por essa lógica. Eles se promovem politicamente, se valendo do preconceito das pessoas, estimulando o conflito e fazendo, como eu disse, o discurso de ódio um método para conquistar capital político e conquistar posições dentro de governos e parlamentos. E isso coloca o mundo numa grande ameaça, porque o discurso de ódio é a lógica da marginalização, da exclusão e do extermínio de determinados grupos por certas características que eles contêm. Portanto, é incompatível pensar que nós teremos democracia numa sociedade em que o discurso de ódio tem se proliferado e se aliado com uma lógica autoritária de poder. A democracia se fortalece na medida em que nós temos sociedades mais igualitárias, que garantem algum nível de desenvolvimento econômico e social. Sempre em momentos de crise, a democracia ela também se enfraquece. E nós estamos vivendo já nas últimas décadas uma profunda crise do sistema capitalista e essa crise tem cobrado das democracias um preço muito alto. Uma vez que as democracias não têm conseguido incorporar as demandas dos setores sociais mais punidos, mais prejudicados pela crise econômica que nós estamos vivendo, naturalmente isso vai gerando um processo de descredibilidade da democracia. Se a democracia não é capaz de fazer com que, ao invés de 700 trilhões de dólares enviados aos bancos, esses recursos sejam usados para salvar as pessoas que mais precisam, afinal de contas, por que eu vou confiar na democracia? Por que eu vou confiar nos políticos? Né? Então, a crise da democracia é uma crise, sobretudo, de legitimidade.
ela vai perdendo legitimidade na sociedade, o que permite que aventureiros como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como Javier Milei ganhem protagonismo, se vendendo como personagens de fora do jogo político. Ou seja, quando a democracia passa a ser vista como parte do problema e não como parte da solução, então nós temos a crise da democracia que acaba permitindo esse tipo de fenômeno mórbido que nós temos visto nos últimos anos. Porque não tem problema você ter ideias que sejam debatidas, discutidas como regimes melhores ou piores. O problema é quando você ultrapassa esse elemento da ideia para tentar impor na força ou com elementos, inclusive, que podem não ser na força, mas que ressignificam o pensamento de uma sociedade, direcionando, manipulando, controlando para ter uma visão distinta dos fatos. Então, eu entendo que quando a gente fala de um processo vivo, nós estamos discutindo justamente a necessidade da gente mantê-lo vivo e discutindo permanentemente quais são as melhores práticas. Isso conecta diretamente com o próprio direito à informação. E esse é um direito que, junto com a própria democracia, vem se ressignificando. Ele também é um processo vivo. E os dois estão intrinsecamente ligados, inclusive, porque sem esse direito à informação, não só à expressão, mas também à informação íntegra, é impossível que a gente permaneça e constitua um regime democrático que, de fato, responda a essas necessidades de liberdade dos seres humanos. Sim, por isso é tão importante a gente pensar em comunicação quando a gente pensa em democracia, né? Para que a gente possa trabalhar, combater a desinformação, combater a fake news e fazer cumprir o que está na Constituição brasileira, que é a gente ter um variado sistemas complementares de comunicação, privado, público, que a gente possa, nesses sistemas de mídia comunitária, independente, legislativa, judiciária, pública, efetivamente pública, para que eles possam se complementar e levar para a sociedade brasileira uma diversidade de olhares, que infelizmente isso não se constituiu aí nos últimos anos. Você ouve por parte do governo Bolsonaro um sufocamento da mídia comunitária, da mídia independente e da mídia pública, ameaças de privatização da principal empresa pública de comunicação, que é a Empresa Brasil de Comunicação, censura a esse material que era produzido pela EBC, focado nas políticas públicas e que podiam aumentar o nível do debate na sociedade brasileira. Então, temos que ver a comunicação como um aliado fundamental, um eixo essencial para a defesa da democracia no Brasil. A questão da democracia não é apenas o voto, ela é também o acesso a opinar sobre as políticas públicas, participar das políticas públicas, e a educação, ao meu ver, é o ponto central e deveria ser o ponto prioritário dessa discussão democrática, porque a educação ela prepara o indivíduo para o mundo. Preparar o indivíduo para o mundo não é proibir as coisas, é criar oportunidade para que as pessoas possam debater e possam também brecar todas essas experiências, que sejam experiências que não contribuam para o coletivo da sociedade. Quando a gente fala em autoritarismo, quando a gente fala de uma extrema direita ou de uma extrema esquerda, da falta da democracia, isso não pode ser combatido apenas no âmbito político, no âmbito das ações políticas partidárias de governo. Ela tem que ser combatida na sociedade. Quando a gente pensa numa democracia, nós temos que pensar na democracia da terra, porque senão nós não vamos sair de uma crise só. Nós precisamos do outro. E aqui entra um outro aspecto que nós esquecemos, e não por acaso. Nós esquecemos da dimensão da fraternidade. Falamos muito em liberdade, falamos muito em igualdade. E a fraternidade não. Por que será? É por acaso que a fraternidade ficou escondida nas masmorras da Revolução Francesa? Não, é porque a fraternidade ela é muito mais concreta do que a liberdade e igualdade, porque ela me obriga a ver o outro como meu irmão. Tá bem, Freud vai dizer, existe o irmão inimigo, mas nós precisamos pensar numa dimensão fraterna, porque se eu penso numa dimensão fraterna, eu penso num conceito biopolítico, eu vejo um indivíduo dentro de uma determinada comunidade, dentro de um território, se relacionando com os animais. Portanto, eu continuo acreditando naquilo que a gente falou muito no Fórum Social Mundial, outro mundo é possível, mas este mundo tem que ser construído por nós. Portanto, esta é a sociedade da autorresponsabilização. E é nesse lugar que nós precisamos estar.
Democracia, para mim, significa respeito à diversidade, respeito aos grupos e às suas classes, né? Então, democracia é um instrumento que garante direitos para todas as realidades da nação. Então, inclusive, é um preço muito caro, né, quem defende a democracia, porque se torna alvo em sua defesa, o que aconteceu comigo particularmente, né, ser um instrumento que consagra a democracia na posse do país presidencial. Então, democracia para mim é tudo isso e respeito à nossa Constituição, respeito aos poderes, aos seus exercícios, aos seus poderes, inclusive de forma bem lateral, e respeito também à vida humana. Democracia, fundamentalmente, tem a ver com inclusão. A inclusão de todas aquelas pessoas que compõem o extrato da sociedade. Com todas as diferenças que cabem a essas pessoas, com todas as necessidades que essas pessoas possuem e que muitas vezes são conflitantes. E é exatamente nesse processo democrático que se harmoniza pelo diálogo, pela conversa, pelas lutas, a pacificação e as conquistas de cada uma dessas classes, para que essas classes possam participar desse processo democrático e façam parte, integrem efetivamente, não só no âmbito social, mas no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito cultural da sociedade como um todo. Então, esse eu imagino que é o grande desafio da democracia, porque ela ainda, embora a gente já tenha alguns elementos que sejam elementos estruturantes desse conceito, ele não é um conceito que se basta em si, é um conceito que está em constante mutação. Então, se a gente tem uma definição própria, o lugar efetivo do conceito de democracia é essa constante possibilidade de alteração, né, e de inclusão. Para poder debater a democracia, é necessário que a gente traga para dentro do contexto desse debate, especialmente aquela população que historicamente foi negada dessa construção. Então, a gente está falando de um país, por exemplo, como o Brasil, que tem maioria de mulheres, tem maioria de população negra, e esses grupos são minorias nos espaços de poder, de tomada de decisão. Então, quando a gente está debatendo, por exemplo, as legislações do Congresso Nacional, o orçamento público, a gente está debatendo a democracia. Então, não dá para a gente querer com que o debate sobre democracia ele seja popularizado e ele esteja dentro da sociedade se a gente não faz com que os debates que estão construindo e pautando a democracia na prática dentro das instituições tenham parte as pessoas que, de fato, são diretamente atingidas. Hoje, a democracia brasileira precisa pensar em reparações. Então, a presença de pessoas que historicamente foram negadas é um processo de reparação, né? A garantia de direitos para todas as pessoas que estão em todos os territórios do Brasil é uma reparação. Então, a gente precisa pensar em ações mais do que educativas, ações que também possam transformar a realidade.